Senhor nosso Deus, nós colocamos, ó Pai, a Arábia Saudita nas Tuas mãos, que possa essa nação ter uma nova e completamente transformada realidade. Que de uma minoria diminuta de cristãos, que seja uma maioria absoluta de salvos, que o Senhor faça um avivamento estrondoso e maravilhoso, alcançando multidões e multidões, famílias e mais famílias, para o Senhor Jesus Cristo. Oramos ainda pelo Rio Grande do Sul, te pedimos, ó Deus, que caiam os principados e potestades que têm oprimido e dominado aquele Estado brasileiro, e que venha sobre aquele Estado o fogo do Espírito Santo de Deus, ardendo as vidas como brasas vivas no teu altar. Oramos por Israel, para que haja paz em Jerusalém, para que o Senhor tire as vendas da incredulidade, da ignorância, do desconhecimento, da falta de revelação da pessoa de Jesus Cristo, e os leve a um perfeito conhecimento, num encontro genuíno, verdadeiro, com o autor e consumador da nossa fé, Jesus, nosso Senhor e Salvador. É o que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. E agora pedimos humildemente diante do Senhor, que o Senhor possa vir às nossas vidas e falar aos nossos corações e despertar o nosso viver e fazer coisas maravilhosas hoje aqui, neste lugar, para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 17. Livro de Gênesis, capítulo de número 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Farei aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Essa é uma das muitas palavras que dirigiu Deus a Abraão. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor para cada um de nós. É extraordinário o fato que nós, homens, possamos pregar o Evangelho. A Bíblia diz que os próprios anjos anseiam, desejam pregar e não o podem. E nós o podemos. Então isso em si já é algo extraordinário, o fato de podermos transmitir as boas novas, o Evangelho do Senhor, de podermos pregar.
Mas ainda mais extraordinário do que o fato de que homens possam pregar, de que homens preguem, é que enquanto nós pregamos, Deus fala. E isso é algo maravilhoso. Isso é algo que ultrapassa tudo o que possamos imaginar. De maneira que nós pregamos, mas enquanto pregamos, temos uma segurança. Deus fala. E o que eu desejo, o que eu peço ao Senhor, é que nesta noite nós ouçamos ao Senhor. Que nós não apenas ouçamos a Deus, mas possamos dar ouvidos ao que Ele nos fala, ao que Ele fala a mim, a você, a cada um de nós. E que aquela fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus possa não só existir, estar presente, mas manifestar-se em atos. E dos atos, os efeitos de fé em nossa vida. Porque muitas foram as palavras dirigidas por Deus a Abraão. E por vezes, Deus pedia de Abraão coisas difíceis. Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho. Toma-o e sacrifica-o diante de mim. Essa é uma palavra muito difícil. Difícil de crer que Deus está falando. Você há de convir. Difícil de obedecer o que Deus está falando. Difícil de transmitir. Como Abraão poderia chegar a Sara e transmitir esta palavra que Deus lhe falara? Sara, Deus me deu uma palavra. Abraão, eu tenho experiência contigo, eu sei quem você é, vai, obedece ao Senhor. A palavra que Deus me disse é para eu pegar o nosso filho e matá-lo. Como alguém pode transmitir uma palavra desse nível e poder convencer ao outro que Deus falou isso? Eu não imagino que Abraão tenha conseguido falar isso a Sara. Eu também não imagino que Abraão tenha conseguido falar isso a Isaac. Aliás, a Bíblia nos mostra que Isaac não estava consciente do que iria acontecer. E eu nem imagino os traumas que talvez Isaac tenha adquirido a partir de um momento como este, em que Abraão o colocou ali, que Abraão levantou o cutelo, que Abraão preparou para sacrificar o seu filho, e que o anjo deteve Abraão na hora e disse: não estenda a mão, não faça mal ao seu filho, porque Deus viu a tua fidelidade. Quão difíceis às vezes são as coisas que Deus nos pede. Mas a Abraão, Deus não apenas pediu coisas difíceis. A Abraão, por vezes, Deus simplesmente pediu coisas impossíveis. Que Deus nos peça coisas difíceis é uma realidade, mas que Deus vá e nos peça coisas impossíveis, consciente Deus de o que Ele está nos pedindo é algo impossível. Deus tem consciência das nossas impossibilidades, das nossas limitações, das nossas restrições. Disse Jesus: há coisas que para os homens são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Mas há coisas que para os homens são impossíveis, de modo que Deus é consciente, que Cristo bem o sabe, que há coisas que para mim
que para você, que para os homens, simplesmente são impossíveis. Jesus acrescenta, mas para Deus, nada é impossível. E ainda disse Jesus em outro momento, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Pedirei o que quiserdes, crendo, e o recebereis, se tiverdes fé. O elemento que transforma o impossível em impossível. A limitação sendo vencida pelo transbordamento da mesma fé em nós, em cada um de nós. Disse o Senhor Deus a Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Isso não era algo difícil. Há coisas que Deus nos pede que não está nem no campo da impossibilidade, nem no campo da dificuldade, está no campo aceitável da possibilidade e que só necessitamos obedecer. Abraão, sai da tua tenda e eu falarei contigo. Sai, Abraão, da tenda. E Deus começa a falar com Abraão, olha, Abraão, os grãos de areia da terra. Tua descendência será incontável como os grãos de areia da terra. Mas, Abraão, levante os seus olhos e veja as estrelas do céu. E agora Deus, que havia falado com Abraão algo totalmente plausível, factível, realizável, sai da tua tenda e eu falarei contigo. Uma vez que Deus estava já falando com Abraão dentro da tenda, mas ele disse, sai, que eu falarei algo contigo. E Deus então diz a Abraão, conta as estrelas, se é que podes. E meus irmãos, eu não tenho dúvida que Deus tinha total consciência que Abraão não podia contar as estrelas. Nem hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com todas as capacidades, com toda a matemática, com toda a capacidade astronômica, em todos os sentidos, que nós temos, nós ainda assim estamos limitados em contar as estrelas dos céus. E Abraão, como a Bíblia nos diz que Abraão era obediente, que Abraão obedecia, Deus lhe pede algo possível, e Abraão faz. Deus lhe pede algo difícil, e Abraão faz. E Deus pede algo impossível. E agora é que vem. E Abraão também faz. Não é que Abraão realize, mas Abraão faz. Abraão põe-se a contar. Abraão põe-se a fazer o que Deus diz, conta as estrelas. Abraão começa a fazer conta, e não só fazer conta, mas fazer contagem. Abraão começa a contar as estrelas, Abraão começa a conhecer as estrelas, de tanto que contou, ele diz, aquela estrela eu já conheço, porque eu já a contei inúmeras vezes, eu já conheço. Aquelas outras duas ali naquele canto, daquele lugar, eu também já conheço. Abraão começa a ter consciência e conhecimento na prática de uma atividade na qual ele tem consciência também que lhe é impossível concretizar. Embora ele não possa realizar, ele pode fazer. E é esse que é o princípio. Quando Deus fala a Abraão, anda em minha presença.
e ser perfeito. Como eu louvo pela maneira perfeita como Deus fala as coisas. Porque Deus não disse a Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Porque senão, Abraão não poderia andar na presença do Senhor. Porque primeiro Abraão tinha que ser perfeito. E depois andar na presença do Senhor. Mas o que o Senhor disse a Abraão, anda em minha presença. Primeiro, anda em minha presença, imperfeito como você é, com os defeitos que você possui. Mas anda na minha presença, esteja na minha presença, caminha em minha presença, busque-me, é uma outra maneira até de dizer isto, anda diante de mim, ande olhando para mim, contemple a minha pessoa, busque-me na sua caminhada. Tantas coisas eu poderia dizer, mas anda em minha presença, anda em minha presença. E só depois Deus disse, e ser perfeito. E ser perfeito. Não espere ser perfeito para andar na minha presença, mas porque você anda na minha presença, espere ser perfeito, no nome de Jesus. Porque nós andamos na presença de Deus. Então nós temos a expectativa de uma perfeição. De algo perfeito, de alcançarmos a perfeição. Mas o que eu quero dizer a você é uma frase que o Espírito Santo impressionou fortemente a minha vida, o meu coração, o meu viver. Não é porque uma coisa seja impossível que eu vou desistir de fazê-la. Que ainda que algo é impossível, algo que seja impossível, isso não quer dizer que eu não possa fazê-la. Que eu vou me aplicar a fazer o impossível. Embora eu tenha total consciência, perfeição, nós dizemos, e dizemos com razão, é inatingível. Qual homem é perfeito? O que na vida é perfeito? Quanta frustração existe de pessoas que buscam coisas perfeitas. Hoje nós temos umas pessoas enfermas, porque elas buscam simplesmente um corpo perfeito. São pessoas doentes, são pessoas que não têm mais vida, porque o que elas procuram é um corpo perfeito. E na procura de um corpo perfeito, elas alcançam um grau problemático do seu próprio corpo, de saúde. Elas entram em uma espiral de loucura, completamente tomadas por um desejo incontrolável. Pessoas não mais comem, pessoas não se olham e não conseguem se ver. Nós conhecemos essas doenças. Outros entram numa prática desenfreada de um exercício descontrolado e entram em exercitar-se, e como tudo que é extremamente trabalhado, uma hora rompe. E em vez de serem saudáveis, alcançam, sim, enfermidades, rompimentos musculares, tendões se arrebentam literalmente, coisas extraordinárias e de horríveis acontecem em pessoas. Por quê? Porque elas estão buscando um corpo
inatingível. Plásticas são feitas, narizes são transformados, pessoas, e há casos tão, assim, esdrúxulos, para não dizer, é o mínimo que você pode chamar, uma mulher que fez inúmeras cirurgias para poder ter a cara da Barbie. Ter uma cara de boneca. Uma cara completamente artificial. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que busca coisas, o homem perfeito, a mulher perfeita. Não existe o homem perfeito. A mulher perfeita não existe. Eu me lembro quando minha filha, Ana, me disse, pai, eu vou casar, e vou casar com o Thor. Pobre Ismael. Thor? Eu disse, minha filha, o último da lista tua mãe já pegou. Tá bom que eu sou um Thor fora de forma, um torto, né? Então, mas nós vivemos numa sociedade que busca essas coisas. No entanto, eu quero ir pelo lado positivo de tudo isto. Não pela coisa de obcecados, doentes, enfermos, mas gente de fé. Deus pediu algo a Abraão, Deus disse, anda em minha presença e ser perfeito. Imagine Deus falar isso com você. E eu quero dizer que Deus falou isto com você. E falou isso com nós, com cada um de nós, conosco, perdão. Deus falou isso conosco. Porque Jesus Cristo disse, e botou o padrão, porque quando Deus disse a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Quando diz, anda em minha presença e ser perfeito, Abraão, por andar na presença de Deus, tem um referencial de perfeição. E o referencial de perfeição de Abraão, por andar na presença de Deus, é simplesmente Deus. E Jesus disse, sejam perfeitos. Sim. Mas se ele falasse apenas isto, isso já era um grande desafio. Mas ele disse, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas é vosso Pai. Existe um nível de perfeição que nós recebemos por direito de herança, por paternidade. Embora a terminologia que muitos teólogos hoje, teólogos não, porque não são teólogos, pregadores, e são bons pregadores, sabe, nós temos que parar de sermos tão críticos. Existe muito erro, existe muito equívoco, mas gente, existe um Deus acima de tudo isto, e a graça do Senhor acima de tudo isto. E mesmo com todas as nossas falhas, Jesus continua salvando, curando e libertando. Continua fazendo a sua obra, que só Ele pode fazer, que o Espírito Santo, e só Ele pode fazer, convencer de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça. Mas dizem, você tem o DNA de Deus. Deus não tem DNA. Deus é Espírito. E é por isso que importa que os seus adoradores o adorem em espírito, mas em verdade. Porque Deus é Espírito. No entanto, nós podemos muito bem dizer que existe, sim, algo da natureza, porque a Bíblia diz, por quê? Porque vós
não mais sois participantes da natureza, da vossa natureza pecaminosa, mas coparticipantes da natureza de vida em Cristo Jesus. Então existe uma nova natureza. Existe uma nova natureza, existe uma nova inclinação que pende para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Existe algo que busca a perfeição, existe algo em nós que se inclina para a perfeição e não que se rende à imperfeição e ao erro. Existe algo em nós de maravilhoso, e esse algo em nós maravilhoso que existe, não existe pela nossa própria natureza, existe pela natureza de Cristo, que é formada em nós pela obra redentora, salvadora da cruz do Calvário, pelo sangue remidor de Cristo Jesus, não por mim, não em mim, não por você, não em nós, mas em Cristo, a esperança da glória, Cristo em nós. Ora, a palavra que eu trago hoje é: não desistamos do impossível, do inatingível, do inalcançável, do impossível de realizar, irrealizável. Não desistamos dessas coisas simplesmente porque elas sejam impossíveis, impensáveis, incabíveis, inimagináveis, incríveis, que despertam em nós mais dúvida do que fé. Porque quando se diz de nós vencermos as grandes incapacidades da nossa vida, eu já disse e eu repito aqui, que um dos textos que me chama a atenção é aquele que fala sobre perdão de pecados e que nós usamos tanto, mais alvos que a neve. E diz: vinde, pois, diz o profeta, e arrazoemos, e ainda que os seus pecados sejam vermelhos, seus pecados sejam como o carmesim, como o como o carmesim, ainda que os seus pecados sejam assim enegrecidos, eles se tornarão brancos como a lã, alvos como a neve. Ora, em se tratando de pecados, eu esperava que Deus dissesse: arrazoemos e os seus pecados serão anulados, serão retirados, serão eles perdoados. Mas o que disse Deus é que eles, ainda que eles sejam assim enegrecidos ou vermelhos, tintos, eles se tornarão brancos. Isso quer dizer que eles vão desbotar. Eu esperava que Deus falasse: os seus pecados vão desaparecer, mas pecado desbotado continua pecado, mas é desbotado. Por que vão desbotar? Por que desbotar? Embora eu creio, e creio que você também crê, que Deus nos perdoa, que Deus tira os nossos pecados, que Deus nos livra dos nossos pecados. Mas por que fala de pecados sendo desbotados? Porque os pecados têm uma intensidade, os pecados têm uma força, os pecados têm uma cor. E quando você vai arrazoar com Deus, quando você vai dialogar com Deus, quando você vai ter um relacionamento de razão com Deus, isso quer dizer que você chegará a uma razão comum com Deus. Arrazoar é chegar a uma razão comum. Isso quer dizer que Deus vai te convencer. E então isso significa pecados desbotados, é pecados que não têm a mesma cor, a mesma intensidade. Quanto mais eu dialogo com Deus, quanto mais eu estou arrazoando com Deus, os meus pecados vão perdendo
a força em mim, eles vão desbotando em mim, eles não têm a mesma intensidade em mim, aquela minha debilidade, aquela minha fraqueza, eu vou perdendo essa fraqueza. O pecado que era, digamos, um pecado como a mentira, ou um pecado como a cobiça, ou um pecado como a lascívia, ou outro qualquer pecado, esse pecado já não me tenta tanto quanto antes. Por quê? Porque existe uma obra me santificando, me transformando, me mudando de glória em glória, de vitória em vitória, até eu me tornar totalmente na perfeita estatura de Cristo Jesus. Aí o pecado já não terá domínio nenhum sobre mim. Mas eu sou consciente que sou pecador. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos. E não digo eu, é a palavra que diz. Então, existe uma obra que Deus faz. É impossível o homem que é pecador por natureza, mas se nós cometemos pecados, temos advogado fiel e justo, que não apenas nos perdoa, nos purifica, nos lava, nos limpa. E o que a Bíblia diz, de todo o pecado. E se você é lavado, esse pecado que está sendo lavado, sabe, eu acho que Deus lava tanto o pecado, que o pecado desbota de tanto que Deus lava. Porque eu vou te contar, haja lavar de pecado na nossa vida, porque a gente peca. E Deus tem que lavar. E Deus vai lá e lava. E a gente peca, e Deus lava de novo. E Deus lava tanto, mas lava tanto. Claro, eu estou sendo quase que infantil em falar isso, que desbota. E é por isso que a Bíblia diz que se nós apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, e o pecado ele habita no nosso corpo, na nossa carne, a Bíblia diz que nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E diz que isto é o nosso culto racional. Mais uma vez, racional. Eu não tenho que não fazer simplesmente porque um alvo é inatingível, porque o desafio é simplesmente impossível de alcançar. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Aloísio, anda em minha presença e ser perfeito. Meus filhos, andam em minha presença e sejam perfeitos. Deus fez promessas a Abraão e disse, eu colocarei na tua mão direita, e essa mesma promessa foi feita ao povo de Israel, se o povo de Israel obedecesse ao Senhor, e diz, na tua mão direita eu darei longevidade, e na tua mão esquerda, riqueza sem fim. Então, se Abraão andasse na presença de Deus, se Abraão fosse perfeito, Deus daria longevidade. Longevidade. E será que Abraão alcançou longevidade? Será que Abraão alcançou, e agora eu digo, a perfeição? Porque se ele alcançasse a perfeição, Deus daria na mão direita dele longevidade, e daria na mão esquerda dele riqueza sem fim. Sabemos que Deus prosperou e enriqueceu extremamente Abraão. Agora, ele foi longevo? Veja bem, na morte de Abraão, Gênesis capítulo de número 25, foram os dias, versículo 7, foram os dias de Abraão 175 anos. Olha, meu irmão, 175 anos, para mim, isso é longevidade. E se ele teve longevidade, algo de perfeito ele alcançou. Veja o que a Bíblia diz. Expirou Abraão, versículo 8.
morreu em ditosa velhice. A velhice de Abraão foi ditosa. Isso é maravilhoso, porque a gente que vive muito, mas não tem uma velhice ditosa. Ter uma velhice ditosa. Eu peço a Deus isso, dá-me uma velhice ditosa. Dá-me felicidade na minha velhice. Dá-me realização na minha velhice. Dá-me, Senhor, eu não estou pedindo a Deus nem os 175. Aceito um pouco menos, 170, quem sabe? Né? Eu não estou, mas você ter 175, avançado em anos, mas com uma velhice ditosa, porque você ter 175 com uma velhice miserável, isso aí, meu irmão, era melhor não ter vivido tanto. Mas ter uma velhice ditosa. Por que ele teve isso? Porque andou na presença de Deus. Porque foi perfeito. Porque foi perfeito. Sabe, há muitos desafios que nos são impossíveis. E eu não quero me estender, mas eu quero hoje gastar tempo ministrando aqui na igreja. Ministrando a tua vida, ministrando a todos nós aqui. Quantas coisas impossíveis. Pare agora e pense nos impossíveis. E pense no perfeito. Em algo perfeito, e que Deus deseja que a tua vida seja, e que você viva, e que você seja perfeito. E muita gente diz, bem, o difícil eu até encaro. Mas o impossível, como fazê-lo? Como fazê-lo? A primeira coisa é não desista de trilhar esse caminho só porque isto é impossível, só porque isso é inatingível, só porque isso é inalcançável. Não desista disso. Anda em minha presença e ser perfeito. E Abraão foi nesse caminho, no caminho de ser perfeito. Paulo diz, não que nós tenhamos alcançado a perfeição, mas prosseguimos. E então Paulo diz, nós que somos perfeitos, Paulo, decida-se, somos ou não somos? Se não atingimos, não somos. Mas por que Paulo diz nós que somos? Porque entramos por esse caminho, porque estamos nesse caminho, porque aquele que começou boa obra há de aperfeiçoá-la, há de completá-la. Nós iremos chegar lá. Meu irmão, eu vou chegar lá. Eu vou chegar na perfeição. Você dirá, pastor, o senhor está sendo muito arrogante. Às vezes, fé parece arrogância, porque é tanta confiança que alguém diz, não, isso é arrogância, isso é prepotência. Isso, sabe, existem atitudes que nós temos consciência que é algo impossível. Disse Deus a Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo que marche. Bem, isso é algo que eu posso fazer. Povo, marche! E tu, estende a mão e divide o mar. Agora, entramos em outro. Deus pede algo a Moisés, que pode ter o seu grau de dificuldade, que é mandar o povo marchar. Será que o povo vai marchar? Será que o povo vai obedecer? Diga ao povo que marche. Pare de clamar. Vamos entrar agora no nível da ação. E tu, Moisés, estende a tua mão e divide o mar. Agora Deus pediu algo impossível. Dá para dividir o mar? Obviamente que não. Só que Moisés, mesmo diante do impossível, porque, meus irmãos, é impossível, Moisés fez diante do impossível. Por isso aconteceu um milagre. Porque o milagre não é acontecer
diante do possível. O milagre é acontecer diante do impossível. Jesus dizia a um aleijado, a um deficiente, a um incapaz, limitado, que não podia andar. Jesus dizia, a primeira coisa que Jesus dizia é: levante-se. A segunda coisa que ele dizia era: tome o teu leito. A terceira coisa que ele dizia era: anda. A primeira coisa já era uma impossibilidade total. Porque quando Jesus diz levante-se, Jesus está dizendo, na forma grega, é pule sobre os seus pés. Levante-se não é erga-se, por favor, na medida da sua possibilidade. O que Jesus disse é pule na medida da sua impossibilidade. Mas pule. E o que eu quero te convidar hoje aqui é para você pular. Pular, não na sua possibilidade. Eu quero que você pule na sua impossibilidade. Você não consegue, você não pode, mas você vai pular hoje aqui. Eu creio. Pule. Pule. Há pessoas que já desistiram, simplesmente porque uma coisa é difícil. Há outras que já desistiram por um motivo muito mais plausível, porque simplesmente é impossível. Mas o que eu quero dizer é, não deixe de fazer só porque não é realizável. Faça, mesmo que não seja realizável. Não é realizável. Moisés estende a mão e divide o mar. Ele estende a mão e divide o mar. Mas se Moisés não estendesse a mão, se Moisés dissesse, mas isso não é realizável, e simplesmente não fizesse, mas ele fez, apesar de não ser realizável. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas ele fez. E meus irmãos, pare, não desista, simplesmente porque não é realizável. Eu não posso, eu não consigo, mas faça assim mesmo. Eu não tenho capacidade, pastor, mas faça, anime-se. Não existe igreja perfeita, não é verdade? Não existe, todas as igrejas têm defeitos, todos os ministérios têm defeitos, todos os pastores têm defeitos, até eu tenho defeitos. Pode ser surpreendente, inimaginável, inacreditável, mas eu também tenho defeito. Eu também tenho os meus defeitos, mas o que Deus pede de nós não é uma boa obra, nem uma excelente obra. O que Ele pediu de nós é uma obra perfeita. Perfeita, mas nós não estamos, igreja nenhuma está. Então as igrejas estão querendo fazer uma boa obra. Algumas estão querendo fazer uma maravilhosa obra, mas nenhuma igreja está assumindo para si a tarefa de fazer uma obra perfeita para Deus, porque simplesmente ninguém pode fazer uma obra perfeita, mas não é, porque algo não pode ser feito que eu não venha a fazer. Conta, Abraão, se é que podes. Não é porque eu não posso, que eu não vou contar, porque Abraão vai contar, mesmo sabendo, eu sei que eu não posso, mas Deus disse conta, e se Deus disse conta, eu já comecei a contar. Eu sei que é impossível fazer uma obra perfeita. Eu perguntei a Deus, esses dias eu perguntei a Deus, como fazer uma igreja perfeita? Como fazer uma obra perfeita? Como fazer um trabalho perfeito? Como fazer um ministério perfeito? Como fazer tudo isso perfeito?
A resposta primeira de Deus a mim foi: faça. Eu disse: puxa, tipo assim, não entendo nada. Eu estou querendo saber o traçado, as coisas. Sabe por quê nós preferimos fazer uma boa obra? Uma boa obra é sempre uma obra aceitável. Uma boa obra. Como é o seu pastor? Ele é um bom pastor. Um bom pastor é um bom pastor. Ele é bom. Ele é bom. Chato é quando falam bonzinho. Aí as coisas já ficam meio estranhas. Ele é bonzinho. Bonzinho é tipo assim, é bom pequenininho, é um bom pequenininho. É bonzinho. Ah, não é bonzão. É bonzinho. Mas como? Como fazer uma obra perfeita? Isso dá trabalho. Talvez esse seja um dos motivos. Sabe, anda na minha presença e ser perfeito. Você acha que para poder ser perfeito foi fácil? Abraão cometeu erros? Sim. E glória a Deus que Deus não disse. É que no nosso tempo verbal fica de uma maneira, mas no hebraico se entende sendo, há um processo de perfeição. Seja cada vez mais perfeito, seja perfeito. Mas no nosso ser perfeito dá uma ideia assim de algo imediato. Mas há um processo na nossa vida, um processo de perfeição, e que eu tenho que encarar isso, eu tenho que lutar por isso, dia após dia, sendo melhor, e 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 melhor. Nossa igreja está longe de ser perfeita, mas essa igreja vai ser perfeita. Ela vai ser perfeita. Nós seremos exemplares. Para quê? Para poder servir de modelo a outras igrejas, não para que nos copiem no sentido de qual é a estratégia que eles usam. Hoje, igrejas que são modelos, elas são modelos assim: poxa, essa igreja cresce, essa igreja está rica, ou essa igreja está conseguindo isso, ou essa igreja está conseguindo. Qual a estratégia que vocês usam? Qual é o pulo do gato de vocês? Mas uma igreja que alguém diga: poxa, olhe bem o que eles vivem. Gente, o pessoal lá é santo. Isso se chama referencial. O milagre lá acontece. Os cegos mesmo veem, os surdos ouvem mesmo, os mudos falam de verdade, os aleijados andam. A gente que diz assim: será que os milagres existem mesmo? Por quê? Porque não se vê mais milagre. Mas não se vê mais milagre, porque milagre dá trabalho. Milagre tem jejum, milagre tem oração, milagre tem joelho, milagre tem monte, milagre tem esforço, milagre tem lágrima. Milagre não surge do nada, embora tudo seja pela graça de Deus. Mas milagre, alguém pagou um preço por aquele milagre. Alguém pagou um preço. Jesus nos deu o caminho a seguir, Jesus nos deu um modelo a ser imitado, Jesus nos deu o padrão a ser seguido, e nada menos do que Jesus. Por mais maravilhosos pregadores que existam, ou maravilhosos líderes que possam existir, pastores que estejam diante de nós, eu vou dizer uma coisa: o nosso modelo é Cristo ainda. E Cristo é no mínimo, perfeito. E então, é justamente nisso que nós temos que nos pautar. Não é porque algo é impossível, inatingível, inalcançável, impensável, que eu não vou fazer. Porque isso é fé. O plausível, o crível, o aceitável, eu não preciso de fé para isso.
Mas para o impossível, eu preciso de fé. E é por isso que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sabe como eu gostaria de chamar esse culto de hoje? Já que nós estamos em época de Copa do Mundo, eu gostaria de chamar isso o culto da virada. O diabo está ganhando de 5-0. Porque alguns até demais. Mas, de repente, você entra no vestiário celestial. E o teu técnico, o Senhor Jesus Cristo, e não é o Jesus da nossa equipe, é o Jesus mesmo da nossa equipe. Esse Jesus vai chegar para você e dizer, olha, ainda dá para virar esse jogo. Ainda dá para virar esse jogo. Eu nunca fui bom de futebol. Eu sou uma tragédia futebolística em alto grau. Em alto grau. Quando eu era jovem, joguei algumas vezes futebol, o que acontecia é que, por causa do atletismo, eu tinha preparo físico. Então, o que acontecia? Eu não me cansava. O pessoal todo, o que eu ganhava era do pessoal que caía. Eu uma vez fui jogar, joguei 10 partidas seguidas. Eu nunca jogava e quando fui jogar, joguei 10 partidas. No final das 10 partidas, eu estava dando volta ao redor do campo. E o pessoal disse, esse cara é louco. Não, é atleta. Não, óbvio que eu não fiz nenhum gol. Óbvio que eu não fiz nenhum gol. Eu só era forte e resistente. Era a única coisa que eu era, mas era um desastre no futebol. Mas Cristo chega para você e diz o seguinte, diz, nós vamos virar esse jogo. Se você seguir o que eu estou te falando, mas Senhor, eu não sou craque, mas eu sou o melhor técnico. Eu estou dizendo, se você for por esse caminho e fizer isto, e o outro fizer aquilo, nós vamos virar, e nós vamos virar esse jogo. Nós vamos virar esse jogo. Meus irmãos, há muitas coisas aqui, há muitos milagres que estão como eu direi, parece que está preso no céu, um milagre, né? No cabide, está tudo parado ali. Não, lá vem o milagre. Aí, de repente, parou no meio do caminho. Mas isso é coisa que se faça. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você já sentiu a resposta da tua oração? Ela está vindo assim, você enxerga ali, não, está ali a resposta, a vitória, e de repente, para. A chuva não cai. Meus irmãos, olha, eu não sei se você crê, ou se você não crê, e com todo respeito, isso também não me importa, respeitosamente, porque eu vou dizer uma coisa, Deus vai fazer. É o tipo, ou vai, porque o Senhor está comprometido conosco, e nós vamos nos comprometer com Ele. É momento, hoje é o dia, de você mudar, para sempre, a tua vida. A história da tua vida, a história dos teus parentes, a história que se existe alguém na tua família e que você diz, esse para se converter só a graça de Deus, e você conhece outra maneira de alguém se converter, que não seja pela graça de Deus, Deus vai trazer aquele sujeito impossível de se converter, e você vai ver esse cara aos pés de Cristo dizendo, Ele é o meu Salvador. É o meu Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós queremos crescer. Nós queremos nos multiplicar. Nós queremos avançar. Nós queremos ganhar almas. Mas nós queremos discipular vidas. Nós queremos ter gente realmente convertida. Gente realmente transformada. Gente realmente mudada. Gente realmente diferente. Gente santa.
gente cheia do Espírito Santo, gente que fala em línguas, que profetiza, que tem visões, que tem revelação, que anjos visitam a sua casa. Você está pronto para receber visita de anjo? Porque você vai receber visita de anjo. Se hoje um bater na tua porta, não estranhe, a culpa é minha. Pode me culpar. E se o anjo for muito grande, prepara uma mesa grande, porque anjo também come. Pergunte a certos personagens bíblicos. Amigo meu, conhecido de ministério, me disse o seguinte: eu entrei, e onde estava o anjo? Na cozinha. Isso é lugar de anjo, tá? Mas que anjo interesseiro esse? Ele não podia ir para a sala. Para a sala você imagina o quê? O anjo vai conversar comigo. Mas na cozinha, o que o anjo quer na cozinha? O anjo na cozinha, eu imagino. Gente, olha, sou eu que imagino, não é doutrina, não, tá? Eu imagino. Euzinho, eu imagino que um anjo na cozinha quer comer. Quer comer. Eu falei com ele: você falou alguma coisa com o anjo? Ele disse: eu tive medo. Eu disse: teve medo? Eu falei: mas pelo menos servir um cafezinho. Não é para o anjo está na cozinha. Se você encontra alguém na cozinha, o que é a mínima? Nós somos brasileiros, qual é a primeira coisa que a gente faz? Serve um cafezinho. Mas sabe por que a gente não faz essas coisas? Porque isso para nós, não, isso é... Olha, você vai começar a viver coisa no nome de Jesus. Você vai começar a viver coisas que você vai dizer assim: isso é possível? Não, não é, mas você vai viver. Não é porque é impossível que eu não vou fazer. Eu vou fazer. Então eu quero te convidar nessa noite. Eu vou chamar os pastores que estão presentes aqui, nossos pastores presentes. Nós queremos impor nossas mãos, nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a tua vida. Sabe, uma das coisas que uma igreja tem que ter, a igreja tem que ter ministração, a igreja tem que pulsar no Espírito Santo. Se você acha que eu estou muito pentecostal, eu sinto muito, eu sou pentecostal, tá? Então, a nossa igreja é pentecostal. Então, nós temos que viver o Espírito Santo. Gente, se algo acontecer, se um descontrole acontecer, se uma descompensação acontecer, biblicamente não vai ser a primeira vez. Eu espero que não haja certas coisas. A gente às vezes canta umas coisas: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço qual Davi. Eu espero que não. Eu espero que não, porque Davi, eu não sei até que ponto foi o despir-se de Davi. Porque Davi começou a se livrar de tudo que dificultava. Essa coroa, sabe, tem muita gente que quer adorar a Deus, mas a coroa não tira. E Davi disse: essa coroa está atrapalhando. E eu imagino, a Bíblia não diz, sou eu que imagino, que uma das primeiras coisas, porque a gente se coloca no lugar de Davi, né? Que Davi falou: olha, segura essa coroa para mim, me livra dessa coroa, porque eu quero dançar para Deus. Coroa atrapalha. E daqui a pouco ele estava lá com seu cinturão real, com as suas vestes reais. Ele diz: eu quero tirar esse negócio de cima de mim, porque isso não dá para dançar. E Davi começou a tirar, e para alguns estudiosos, Davi chegou a um ponto escandaloso, de roupa de baixo, quem sabe, ou desnudo. Nós não sabemos até que ponto, porque nós não sabemos, simplesmente isso. Você pode dizer: ah não, ele estava com as vestes aqui e tirou as vestes reais, mas você também, a Bíblia diz, ele se despiu. Aí você não sabe até que ponto é isso.
Até que ponto foi isso? Mas isso não importa. Eu vou dizer um negócio, Davi, nu, dançando diante de Deus, ou vestido, dançando diante de Deus, ele estava santo, dançando diante de Deus. Porque tem gente que se despe para mostrar, Davi se despiu para se libertar, para adorar ao Senhor. Então eu não sei até que ponto era, e isso também, lá no céu a gente pergunta, mas como eu sempre digo, quando você chegar no céu, já não tem importância, você já não vai querer mais saber disso. Vai querer saber se Davi estava nu ou não. Mas existem outros que não tinham experiência, como Noé, e bebeu do vinho, e ficou nu. Sabe, talvez a gente aprovar das coisas de Deus, a gente é tão inexperiente, que eu não vou dizer que tudo que a gente vai fazer provando das coisas de Deus vai estar certinho. Não, a gente até nisso erra. Mas eu prefiro provar das coisas de Deus. Eu prefiro estar embriagado com o Espírito Santo. A Bíblia não diz que existe a embriaguez do Espírito. A Bíblia diz que aqueles que estavam cheios do Espírito, no dia de Pentecostes, as pessoas disseram, eles estão bêbados, e Pedro deve dizer, eles não estão bêbados, mas alguma coisa de aparência de bêbados deviam ter. Minha conhecida, Dina Santa Maria, ela disse que quando foi batizada no Espírito Santo, ela ficou tão cheia do Espírito, ela falava em línguas, e ela disse que ela disse, eu não tinha muita força nas minhas pernas, Deus me encheu tanto do Espírito, que eu fiquei meio zonza, e eu me agarrava no poste, e as pessoas chegavam para mim, a essa hora, bêbada, e ela tentava falar com as pessoas que não estavam bêbadas, mas ela só falava em línguas. E aí é que as pessoas tinham certeza, porque ela não falava coisa com coisa, que ela estava bêbada. Deixa-me dizer uma coisa para você. Hoje em dia, eu nunca vi uma igreja tão preocupada, inclusive nós, com a reputação. Quando você é cheio do poder de Deus, quando o poder do Altíssimo te envolve, às vezes, por causa disso, como Maria, você perde a sua boa reputação. Porque Maria perdeu a boa reputação dela e ela foi acusada, pode ter certeza, ela ficou grávida, gente. Você já imaginou os preconceitos daquela época? Maria ficou grávida. Olha, queira mais ter a vontade de Deus na tua vida do que você ter reputação. Hoje a igreja está toda buscando reputação, está buscando fama, está buscando glória, está buscando... Não, busque o Espírito Santo. Hoje é o dia, é aqui, é agora. Entenda-me bem. Eu sou um homem falho. Nós somos uma igreja cheia de defeitos. Mas Deus está pedindo de nós, sejam perfeitos. Deus está pedindo de mim, seja perfeito. E não é porque eu olhe e saiba que é impossível para mim ser perfeito, que eu não vou entrar nesse caminho da perfeição, que eu não vou seguir esse caminho, que eu não vou botar a igreja nesse caminho, que nós como igreja não vamos nesse caminho, nós vamos por esse caminho. A partir de hoje, a história deste ministério muda para sempre. A tua história, a partir de hoje, muda para sempre. Para sempre. O que Deus vai fazer na tua vida, eu sei de uma coisa, Ele vai fazer o melhor.
Eu não vou garantir que ele fará isso, aquilo ou aquilo outro. Eu vou dizer que ele fará o melhor. Ele fará o extraordinário, o impensável, o inacreditável, o impossível.